Do drama ao Dharma. Meu nome é Sérgio Seixas, do Grupo Terra de Rodar, e hoje eu gostaria de falar um pouquinho sobre esse tema do drama ao Dharma. Primeiramente, a gente pergunta, mas de que drama você se refere, né? Eu sempre toco nesse assunto, é importante tocar nesse assunto, porque a gente vive já de longa data uma espécie de transe, de adaptação. Não, tem um piloto automático que a gente vai fazendo coisas que não traduzem a nossa essência em várias instâncias, tanto na questão profissional, na questão afetiva, na questão espiritual. É muito comum as relações não serem marcadas por olho no olho, por uma escuta atenta, né? Por uma relação mais profunda. Isso em todos os âmbitos, dentro de casa, quando muitas vezes os pais têm um projeto para o filho, parece que sabem o que é melhor para o filho, parece que já viveram o suficiente para poder mostrar qual é o caminho para os filhos e acabam não enxergando a sua própria alma, a sua essência, né? E fica muito difícil cobrar isso também na medida que os próprios pais não enxergaram as próprias almas, as próprias essências e tiveram que funcionar, né? Tem uma agenda bastante perversa de fazer com que a gente, através do piloto automático, reproduza demandas que não são exatamente as nossas, né? Do ponto de vista tanto material, financeiro, profissional, espiritual. E esse é o nosso drama, porque, na verdade, a gente não se sente plenamente feliz, né? Talvez alguém pergunte assim, mas será que existe alguém plenamente feliz? Claro que existe. Existem pessoas plenamente felizes. O que não impede que possam viver momentos tristes ou assim ou assado, mas claro que existem. Mas essas pessoas, todas elas, que evidentemente eu estou me referindo a uma espécie de uma minoria, mas todas essas pessoas elas fazem contato, elas estão em contato, elas estão presentes. Isso é um denominador comum, o estado de presença, o estado de contato, o estado de estar inteiro, porque do contrário, o que nos cabe é a gente reproduzir um tipo de agenda, de demanda, de solicitação. O nosso cotidiano é barra pesada, por isso a gente clama tanto por feriados, fins de semana, né? Tem esse corre-corre, né? E parece que a gente já criou uma certa casca grossa e já está acostumado, sabe? Já vai criando calo, a gente vai se acostumando e vai fazendo, vai reproduzindo um cotidiano que ele é lesivo, uma agenda que é lesiva à nossa essência. Então é sempre bom lembrar, né? E essa lesão fala da gente estar investindo em situações que não traduzem o nosso ser, na verdade, o nosso projeto anímico, né? Ou por outra, o projeto da nossa alma. Então, esse é o nosso drama. Um drama muito antigo, que talvez ele tenha começado, esse drama, por incrível que pareça, em torno de 480 mil anos atrás, né? Esse drama da gente ter sido engendrado, confeccionado, manipulado, hibridizado, né? Geneticamente para nós sermos obreiros, para nós sermos trabalhadores e, na pior das hipóteses, escravos. Pelo menos é isso que se encontra nas tábuas sumérias, das tabuetas, né, dos tabletes de escrita cuneiforme, que foram encontrados nas ruínas da biblioteca de Nínive, e ali fala da nossa origem, ou uma das nossas origens, e o rumo que a coisa foi tomando, o quanto as religiões foram se apropriando dessas narrativas históricas, dessas narrativas factuais que se encontravam na biblioteca de Nínive,
sobre a origem do Homo sapiens, né? Como é que o Homo sapiens se deu, que não foi de uma evolução natural do macaco em relação ao homem. A gente precisa limpar essa imagem, né? Porque isso nos atrapalha bastante. Isso não foi verdade. Então, essa passagem do Homo erectus para o Homo sapiens, e que, segundo a ciência, fala que se deu em torno de 150 mil anos, mas, no fundo, toda essa manipulação já veio bem mais antes do que isso, né? De 480 mil anos para cá, mais fortemente, 250 mil anos, e, obviamente, que a história que foi contada e a história que a gente acabou assimilando é uma história de pessoas desacordadas, nós desacordados, desmemoriados, né, autoabandonados e buscando alguém que nos salve, Então, esse é o nosso drama. A gente não lembra que nós somos um fractal da fonte primordial, e isso significa que, ao sermos um fractal da fonte primordial, significa que nós somos também uma parte nossa, nós somos essa fonte, né? E por conta disso nós temos uma potência, um poder gigantesco, um poder de inúmeras inteligências, um poder emocional, afetivo, um poder da nossa alma de ir ao encontro de situações, de relações que estejam alinhados com a nossa verdadeira demanda, a razão pela qual a gente foi convocado a estar aqui, né? Num dado momento, quando a gente começa a estudar um pouco dessas tabuinhas sumérias, dessa escrita cuneiforme, a gente percebe que a origem do Homo sapiens foi feita para a gente ser obreiro e, na pior das hipóteses, escravos. E com o passar do tempo, essa escravidão foi assumindo sempre um tom de modernidade, Hoje, a gente não vê pessoas arrastando correntes pelas ruas com uma bola de chumbo nos pés, mas temos que ter honestidade de perceber que existe uma nova escravidão. E, se bobear, a gente vai atualizando essa escravidão, vai fazendo um upgrade, a gente vai baixando novos aplicativos para essa nossa nova escravidão. Aí entra a tecnologia, e aí é uma nova forma de escravidão, ainda que a gente perceba o conforto que dá, quantas coisas boas que advêm da tecnologia, e a gente acaba não percebendo que essa é mais uma escravidão. E a minha fala aqui não é para demonizar a tecnologia, muito pelo contrário. Eu sou um fã incondicional da tecnologia, mas eu não sou um fã incondicional da maneira como a gente usa, e, melhor ainda, da maneira como a gente se deixa usar, né? Então, para mim, o fato da gente ter autonomia, ter uma singularidade, uma diferenciação, né, isso é fundamental. Essa é a razão pela qual a gente estuda tanto, a gente busca tanto, a gente se trabalha tanto, para a gente encontrar a nossa singularidade, aquilo que nos diferencia dos outros. Ainda que sejamos da espécie humana, ainda que sejamos Homo sapiens, ainda que estejamos no mesmo barco, mas cada um é exatamente cada um. E isso que sempre me interessou, todas as vezes que eu me debrucei sobre astrologia, ou sobre medicina chinesa também, era na tentativa de fortalecer essa singularidade. Porque, do contrário, a gente passa a ser uma alma-grupo, todos caminhando para o mesmo lugar, em outras palavras, para o mesmo precipício, né? Não fica claro para as pessoas, ou ainda não está claro para a grande maioria das pessoas, que além do planeta ser uma escola, isso a gente sabe, a gente fala, a gente veio aqui para aprender, crescer, se desenvolver, mas não está claro ainda que isso aqui também é uma espécie de fazenda de alimentos. Nós somos alimentos para outros seres, né? Por exemplo, quando a gente pensa em comer um arroz, um feijão, né, uma salada, um legume, uma verdura, a gente não passa pela cabeça que as nossas emoções elas podem ser alimento para outras pessoas. Outra coisa importante para outros seres, né?
Outra coisa importante é a gente dar tanto valor assim para aquilo que os nossos olhos são capazes de ver. A gente tem intuição, a gente tem vários corpos sutis e a gente teria obrigação de ter um discernimento sobre outras realidades para além daquelas que, quem sabe, o microscópio, o macroscópio, né? Ou então, para além daquelas que os nossos olhos veem. Nós somos uma espécie de varinha radioestésica, nós somos uma espécie de varinha radioestésica. O que eu quero dizer com isso? Que a gente tem obrigação de estarmos sensíveis a outras realidades paralelas, de perceber isso, que há um estímulo de divulgação, quer dizer, há um estímulo para que a gente vibre em frequências muito baixas, como medo, insegurança, ódio, pavor, pânico, inseguranças, né? E o que não passa pela cabeça é que isso é uma espécie de alimento. Isso é uma espécie de alimento para raças que não são corpóreas. Isso é um ponto. Outro ponto que a gente não sabe é que a Terra também, ela é um planeta onde recebeu muitos seres exilados de outros planetas, e que convivem com a gente e têm a mesma aparência que nós, mas nascem muito angustiadas. É muito interessante por que quando eu pego certos mapas, né, mapas astrológicos, eu vejo que assim, essa criança nasceu angustiada, essa criança nasceu com um terror noturno, de onde veio isso? Aparentemente não tem explicação em relação a pai, a mãe, a família, mas quando a gente vai fazendo uma leitura, né, kármica do mapa, da carta natal, a gente vai vendo que essa criança não chegou aqui zerada, não chegou aqui limpinha, ela chegou com milhões de informações, né? Então, e essas informações se devem não só a vidas passadas, como também a vidas fora do sistema solar, que quando chega aqui, advindo de guerras. Se vocês me perguntam, mas existem guerras em outras dimensões? Existem guerras em outras dimensões, guerras por fatores muito semelhantes àqueles que a gente conhece, né? Disputas de poder, competitividade, ego, essa coisa toda, né? Eu acho que fica claro explicar mais uma vez que o fato de existirem exosseres não significa que eles necessariamente sejam mais evoluídos espiritualmente, ou tão evoluídos quanto aparentam. Há uma diferença clara entre um desenvolvimento tecnológico, que evidentemente esses exosseres têm muito mais do que a gente, mas não necessariamente um desenvolvimento tão marcante assim do ponto de vista espiritual. Tem alguns seres humanos que são muito evoluídos, embora não tenham tanta tecnologia assim, mas são muito evoluídos, que já perceberam a experiência do amor, a experiência da consciência. E muitos exosseres ainda não, muitos dos quais não têm essa sinapse com a fonte primordial, não tem essa memória da fonte primordial. Nós aqui também, a maioria do povo, né, perdeu essa memória. Tanto é que busca fora. Nós que somos todos fractais da fonte, a gente busca fora da gente esse patrocínio, esse patriarcado, esse paternalismo celestial, como se nós fôssemos mendigos com um pires na mão vazio pedindo um prato de comida para entidades muito mais evoluídas do que a gente. Ao longo desse tempo, nós fomos assediados a entregar o nosso poder psíquico, a entregar o nosso poder anímico a outras instâncias de poder, tanto instâncias concretas, objetivas, governamentais, quanto algo acima disso. Já ficou claro, eu acho que já ficou claro que esses presidentes da República que a gente olha, que eu quando era criança achava que eles tinham poder. Hoje a gente já sabe que eles são meninos de recado. Os maiores presidentes das maiores nações do planeta são meninos de recado. Eles são empregadinhos. Esses de nações poderosas são empregados. Eles batem ponto, eles têm que obedecer. Obedecer seres que não são tangíveis, não são exatamente tão visíveis e que estão manipulando e têm um objetivo concreto, que é um objetivo da gente não evoluir, porque nós temos um manancial gigantesco. Uma das coisas
que a gente tem é a nossa capacidade de se emocionar, que nem todo exocer tem, a nossa capacidade de se emocionar, de sentir, né? Outra coisa que a gente tem é uma ligação direta com a fonte primordial, que nem todos os exoseres possuem. Por isso, quando se fala assim, fulano foi abduzido, tem muitas abduções, nós somos elementos de experimentação. Nós somos elementos de experimentação, né? Muitos exoseres precisam entender como é que é feita essa nossa genética, essa nossa psique, né? Que lá atrás, né, assim, em torno de 250 mil, 200 mil, nós tenhamos sido manipulados pelos Anunnaki, e assim constam as tabuinhas sumérias, né, explicando tintim por tintim como se deu isso. Ainda assim, muitos exoseres acham que nós somos passíveis de estudo, né? Nós somos uma fonte laboratorial muito importante, assim como o planeta Terra também, que é uma fazenda de comida para as pessoas, e essa comida não é nem literal, não, uma comida energética, uma comida psíquica. Por isso tanto transtorno, por isso tanto desassossego, por isso tanta angústia, a sensação que a gente está sendo de alguma forma vampirizados. Essa vampirização ela se dá no nível concreto, como é que a gente é manipulado, né, pelas indústrias farmacêuticas, a indústria alimentícia, a indústria das economias, das finanças, né? São várias indústrias que trabalham, a indústria das mídias, né, que trabalham com a mesma batuta, com os mesmos cordéis de manipulação, né? Mas isso não é o topo da história, não. Então, além de termos aqui ser uma fazenda de alimentação, isso aqui também ser uma escola, isso aqui ser um laboratório de pesquisa, e não só nós como objetos dessa pesquisa, mas também a flora e a fauna, né? Assim como também aqui é um território de exílio, ou seja, a Terra virou um certo manicômio, um certo caos, que lá atrás não era. Lá atrás não era. Esse lá atrás que eu me refiro, eu posso estar me referindo, a Terra tem 4,5 bilhões de anos, segundo a ciência. Esse lá atrás que eu me refiro, digamos que em torno de 2 bilhões e meio a 3 bilhões de anos atrás, a história era outra. Não havia Homo sapiens, não havia Homo erectus, nem neandertais, né? Mas já haviam seres aqui, já haviam seres habitando aqui, preparando, porque a produção de um Homo sapiens implica numa conjuntura muito própria, muito singular, tanto atmosférica, gravitacional, quanto ambiental. Por exemplo, tem gente que não sabe que certos animais marinhos vieram de sírios, né? A gente não tem muita noção de que a psique coletiva, de que a psique humana, a psique coletiva, ela tem uma dependência muito grande da flora e da fauna, né? E eu sempre costumo dizer que se por uma fração de segundo a gente eliminasse toda a flora do planeta, a gente surtaria, a gente enlouqueceria. O mesmo eu digo da fauna. A gente olha para as plantas e para os animais como se fossem, né, algo que a gente precisasse dominar a natureza, dominar os animais, quando na verdade são parceiros, são co-criadores. Então esse do drama ao dharma, quer dizer, esse dharma é a gente resgatar o co-criador que nós somos, né? O co-criador que nós criamos juntamente com tudo à nossa volta. Não só os nossos pares, mas também com os outros reinos, o reino mineral, o reino vegetal, o reino animal. Então, quando a gente não acorda e fica refém desse drama, que é uma espécie daquela rodinha do hamster, rodando, a gente não tem tempo para estudar, a gente não tem tempo para pesquisar, a gente não tem tempo para fazer contato com o que a gente está sentindo. Tem muita coisa hoje disponível que não tinha há 20 anos atrás, há 15 anos atrás. Nós vivemos o melhor momento do planeta Terra.
melhor momento do planeta Terra. A gente tem todo o conhecimento disponível. Todo o conhecimento disponível, ou melhor, todo o conhecimento necessário à nossa recuperação da memória. E recuperação da memória, com M maiúsculo, diz respeito ao resgate da nossa potência. Quando a gente procura um terapeuta, quando a gente procura um psicanalista, normalmente começa, me fala um pouco da sua infância, como é que foi a sua relação com seu pai, com a sua mãe. Ou seja, para a gente poder ajudar alguém, a gente precisa saber da história dessa pessoa. Para eu me ajudar, eu preciso saber qual é a minha história. E para muitos a coisa se encerra ali na questão de pai e mãe, né? Eu vou contar a minha história, como é que eu nasci, onde é que eu nasci, papapá, papapá. Isso é maravilhoso. Mas e as vidas passadas? Né? E dando um passo atrás, e antes das vidas passadas neste planeta? Mas isso aí a gente não tem informação? Tem informação. A gente está no mundo holográfico. A gente vive num mundo holográfico. Você já deve ter visto aquela imagem de quando a gente corta um pedacinho da maçã, tem toda a maçã dentro daquele pedacinho. Assim como nós temos dentro da gente um pedacinho que é a fonte primordial. Ou seja, nós temos dentro da gente os registros acásticos. Ou seja, nós temos dentro da gente a memória de tudo o que aconteceu em todos os tempos, em todos os universos. A gente só não pode lembrar disso, senão a gente surtaria. Por isso a gente perde a memória consciente, mas a gente não perde a memória inconsciente. Por isso, muitas vezes, a gente tem medos que não são justificáveis, a gente tem insônias e ansiedades, muitas das quais aparentemente não tem justificativa, porque a gente está acessando instâncias da psique, que ali é onde estão os registros acásticos, que eu não sei por que eu sonhei isso, não sei que impressão, o que aconteceu. Você está lidando com que idade? Você está lidando com uma memória dessa tua infância, de vidas passadas, ou de quando você ainda não chegou no planeta Terra? Ou mais, ou de quando ainda nem existia o planeta Terra? Repara que a nossa idade é uma coisa a perder de vista. Eu não sei exatamente quantos anos eu tenho, nem você que está me vendo sabe exatamente quantos anos você tem. Né? Porque nós somos energia. Essa ilusão da materialidade, se a gente fosse passar um scanner na gente profundo, a gente não ia encontrar nenhuma matéria. A gente ia encontrar energia e luz e energia. Isso não tem nada a ver com religião. Isso tem a ver com física, por exemplo. Tem a ver com ciência. Né? Tem a ver com consciência. Tem a ver com espiritualidade. Então, quando a gente chega num consultório de um psicanalista, a gente tem que contar a nossa história. Para ele poder nos ajudar, ele tem que saber como é que foi a tua origem. Me fala um pouco da tua infância. Agora imagina, a gente tem fome, miséria, né? A gente tem guerras, a gente tem todo esse absurdo que a gente aprendeu a conviver desde criança. Poderia botar o planeta no divã. E perguntar assim, escuta, me fala um pouco da sua origem. Mas o que acontece é que a gente foi aliciado a não se interessar pela coisa mais importante. Nós fomos aliciados a não nos interessarmos pela coisa mais importante, que é de onde é que a gente veio, qual é a nossa origem. Isso não dá para a gente acessar apenas pelo mapa astral. Eu que trabalho com a carta natal, com o mapa astrológico há décadas e décadas, eu consigo ali, naquela ferramenta, extrair referências absurdas de tempos imemoriais que acabam formando as minhas inclinações nessa vida. Mas também não precisa do mapa astral. Uma pessoa que tem alguma calma, alguma tranquilidade, alguma prática meditativa, alguma relação com a natureza, alguma pessoa que não sufocou a sua criança interna, ela pode acessar muitas coisas. E ao acessar muitas coisas, isso significa ganho de poder, ganho de potência, poder amoroso, poder de consciência, potência de consciência. E aí,
esse planeta Terra que tanto nos preocupa, por mais egoísta que sejamos, por mais egoísta que a gente fique olhando para o nosso umbigo, para o meu filho, né, o meu salário, a minha casa. Quando a gente liga a televisão, ou quando entra na internet, que a gente vê o que está acontecendo, ou um incêndio aparentemente natural, ou uma pandemia aparentemente natural, ou uma crise financeira aparentemente natural, a gente vê assim, escuta, como eu gostaria de ajudar, como eu gostaria de interferir. No consultório eu recebo muitas pessoas que se perguntaram assim, isso é interessante isso, pergunta assim, o que te dá muito prazer ajudar as pessoas? O que você gostaria de fazer? Eu gostaria de ajudar as outras pessoas. Claro que eu identifico também que muitas pessoas que querem ajudar, nem elas foram ajudadas, nem por ela, nem por outros. Então fica complicado quando você quer estender a mão quando você tem uma atrofia na própria mão. Mas muitas não, muitas têm o que dar, e muita gente tem o que dar, tem que oferendar. Mas também não sabe como, porque é muito mais fácil você pegar 1 quilo de alimento não perecível e entregar na igreja, do que, por exemplo, você ajudar o outro tentando ouvi-lo e tentando perceber que dentro daquela narrativa, daquele discurso, tem a solução daquele problema. Porque esse é o ser humano. Os problemas que a gente cria, né, a gente já vem com as soluções dentro da gente. É impossível nós não termos as soluções dentro da gente. Não é cabível isso. É impossível nós não termos as soluções, principalmente dos problemas que a gente criou. Percebe o que eu estou dizendo? Então, na medida que essas sinapses são cortadas, na medida que nós somos aliciados a não fazer contato com a nossa origem, com a nossa história, com a nossa memória, com o nosso passado de exocer, com o nosso passado kármico, com o nosso passado ancestral, nós estamos aí, estamos na pista, passíveis de sermos manipulados, como somos, né? E aí o que nos cabe? Ter um pouquinho de consciência aqui e ali, fazer uma crítica do governo, fazer uma crítica da economia, fazer uma crítica disso e daquilo, e a gente fica bem na foto. E tem alguns prazeres no fim de semana, porque ninguém é de ferro. Um feriado, um fim de semana, mas não é isso. Isso não é o Dharma. Isso não é o Dharma, esse é o nosso drama. Esse é o nosso drama. O drama tanto da gente se ver sufocado por uma agenda que a gente acredita que não tem escolhido, né, que nos enfiaram goela abaixo. E a outra opção é a gente ter algum senso crítico, alguma consciência, né, mas a gente apenas criticar aqui, criticar ali, criticar acolá. O buraco é mais embaixo. O buraco é mais embaixo. Nós viemos aqui para um processo de autorrealização. Nós viemos aqui para a gente recobrar a memória do amor que somos. Não do amor que temos, mas do amor que somos. Nós somos amor. A questão se resume à perda da memória e o investimento nessa perda da memória. A gente faz técnicas de meditação, a gente faz reiki, faz yoga, a gente faz uma terapia, faz uma opção de coisas, no fundo, para recobrar a memória. Memória atávica, memória ancestral, memória profunda. Quando você sabe a tua origem, a tua verdadeira origem, a tua estatura muda. A tua estatura muda. Nós acabamos nos acostumando a sermos obreiros, empregados, funcionários, escravos, ou quem sabe tiranos, ditadores, egocentrados, narcisistas. Não dá para nós termos o nosso tamanho, não dá para a gente ter o nosso real tamanho. Qual é o nosso real tamanho? Né? Eu li num livro que Deus está dentro de nós. E quando a gente fala, nós somos um fractal da fonte, é isso que a gente quer dizer, Deus está dentro de nós. Mas, sabe quando diz assim, dentro dos destroços eu ouço o som de uma criança chorando. Vamos chamar os bombeiros e com muita calma vamos tirar esses destroços para resgatar essa criança. Essa é a nossa história. Só que com uma mão a gente faz, com a outra a gente desfaz. O que eu quero dizer com isso?
que com uma das mãos a gente tenta tirar os destroços para resgatar essa criança que ainda vive, e com a outra a gente coloca mais destroços. A gente dá anuência, a gente endossa essas agendas que são agendas impostas, que passam pelo sistema financeiro, que passam pelas religiões, que passam pela indústria farmacêutica, que passam pela indústria alimentícia, que passam pelas mídias. Isso tudo é uma partitura muito bem engendrada que faz com que eu não tenha tempo para mim. Eu não tenha tempo para viver a experiência, a mais importante de todas, que é o resgatar o amor que eu sou. O resgatar o amor que eu sou. E eu fico reativo a fulano, a beltrano, a cicrano, a esse modelo, a essa ideologia. Eu gasto um tempo enorme, eu gasto várias encarnações. Reativo. E parece que reativo assim, é bacana, né? Tem alguma película, tem alguma pátina narcísica, o fato de eu ser reativo, perda de tempo. Quantas encarnações a gente vai precisar para a ficha cair, que nós viemos aqui sermos aquilo que somos, ou seja, amor. E não é amor a fulano nem amor a beltrano, é amor. Mas isso não pode ser pedido. Aí há uma diferença nas coisas que eu falo para as coisas que eu ouço. Tem gente que fica entubando na cabeça dos outros, fala, compaixão, não julgue, tenha compaixão, ame, não tenha medo. Não é assim que a banda toca. A gente está trazendo dentro do nosso quadro emocional e do nosso quadro psíquico, muitas fobias, muitas inseguranças, muitos medos que precisam ser trabalhados com o conhecimento e com a experiência. Sem conhecimento, só com experiência, não rola. Não rola. Porque experiência a gente tem, a gente é obrigado a ter, porque a nossa psique ela faz com que ela projete no mundo coisas que a gente precisa resgatar e reviver. Praticamente 100% das coisas que a gente vive não são novas, são coisas que estão retornando. Praticamente 100% das coisas que a gente vive não são novas, elas estão retornando. Só aqueles que se iluminaram que chegaram no presente, só que aqueles que despertaram chegaram no presente. O resto, que é praticamente a totalidade, nós estamos no passado reagindo. Então, qual é o Dharma? Qual é o Dharma? Eu preciso ter uma certa calma, eu preciso ser autor da minha vida, eu preciso ser criador da minha vida, porque essa vida é minha, para poder estudar o necessário para eu resgatar, pesquisar o necessário para eu resgatar a memória de quem de fato eu sou, e aos pouquinhos, quem sabe nem tão aos pouquinhos assim, porque a gente vive em tempos assim bem interessantes, tempos mais ágeis, né? E nesse momento eu não estou falando de agilidade ligada à ansiedade, não estou falando que nós estamos recebendo energias fotônicas mais intensas, então o nosso processo metabólico está mais rápido, o nosso processo de evolução está mais rápido. Nós temos que aproveitar isso. E aproveitar isso significa resgatar a nossa memória ontológica, a nossa história, a nossa origem. Isso significa resgatar a nossa estatura, a nossa verdadeira, a nossa real estatura, e a gente, na verdade, fazer o que veio fazer aqui. Fazer o que veio fazer aqui. Né? Que é, quando eu falo do drama ao Dharma, o drama é tudo isso que eu estou falando. São todas essas iscas que a gente morde para a gente se auto-esquecer, se auto-abandonar. A gente se auto-abandona e daqui a pouco tem um prazer aqui, um prazer ali. A gente se auto-esquece, tem um prazer, porque ninguém é de ferro, então a gente tem que ter algum prazer. E esse esquema é de tal ordem que eles oferecem a cenoura, eles oferecem o pão e o circo. A gente tem pão e circo, né? E a ponto da gente nem sentir as correntes. A gente acaba não sentindo as correntes porque a gente tem pão, mas isso desde blá 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 blá. Só que isso não é o real. Isso é uma realidade. Isso é apenas uma realidade. Mas isso não é o real. Isso não é o real. Mas Sérgio, mas existe o real? Existe o real. Existe o real. Eu posso dizer para vocês agora na lata o que é o real. Te digo,
Primeira resposta, o que é o real? O real é isso aqui, presta atenção. Isso é o real. Não cabe uma palavra, não cabe uma explicação, não cabe uma interpretação. O agora é o real. Não é o agora das notícias, é o agora com A maiúsculo. Mas se essa resposta não satisfez, tem outra resposta. O que é o real? O amor. O A maiúsculo. A experiência integral do amor. E que não é algo que a gente não está preparado para isso. Essa que é a questão. Eu amo meu filho, eu amo meu esposo, minha esposa, eu amo meu trabalho. Não é disso que eu estou falando. A gente pode substituir, eu gosto do meu filho, eu gosto. Tudo bem, eu amo, mas não é disso que eu estou falando. Por que será que a gente se encanta tanto com pessoas que a gente idealiza que tenham vivido amores crísticos, amores búdicos? Por que será que a gente se encanta tanto? Porque dentro da gente, a gente tem essa experiência, a gente tem esse amor incondicional, esse amor universal. Nós temos dentro da gente, nós somos isso em natura. Então, qual é o Dharma? É a gente ter essa escovinha arqueológica de tirar desses escombros civilizatórios, desses escombros culturais, essa criança soterrada, né? Esse jovem, essa jovem soterrada, esse adulto, essa adulta soterrada, esse velho, essa velha soterrada, porque o velho não virou sábio. A criança não é sábia. É apenas alguém que a gente tem que educar. Percebe? Isso tudo está errado. O que é pior, né? Isso tudo está errado sob a égide das coisas serem assim mesmo. Não, as coisas são assim mesmo. Tem que educar a criança? Tem que educar a criança. Mas sabe como é que se educa uma criança? Olhando para ela, sentindo ela, percebendo ela, reconhecendo ela, enxergando essa criança. E não é esse o nosso projeto. Nosso projeto é botar em cima dela aquilo que ela vai precisar para sobreviver no mundo. Será que eu quero sobreviver no mundo? Ou eu quero viver muito bem nesse mundo maravilhoso? Porque o mundo não é aquilo que a gente vê no jornal, aquilo é um recorte. O mundo não é aquilo que a gente vê nas redes sociais, isso é um recorte. O mundo são muitos mundos. Eu conheço 8 bilhões de mundos. Cada ser humano tem o seu próprio mundo. E isso é fantasioso, é irreal? Não. Não. Existem 8 bilhões de realidades e só um real. Só existe o real. Mas, para nós aqui do planeta, 8 bilhões de realidades. A realidade, quando está afiada, alinhada com o real, maravilha. Mas não é isso que acontece. As realidades não estão alinhadas com o real. Estão alinhadas com desejos egóicos, narcísicos, essa coisa toda. Do drama ao Dharma. O drama de nós termos cedidos a esse assédio anímico, nós termos cedidos a esse assédio anímico, por conta disso termos nos desinteressados da nossa verdadeira origem. Por conta disso, a gente perdeu a nossa real estatura. Nós temos desejos, nós temos interesses e objetivos apequenados. E o Dharma é o resgate de quem de fato nós somos através das nossas origens, né? E para exercer o amor que somos, para exercer o amor que somos. Quando a gente vibra amor, não porque a gente buscou, mas porque a gente se tornou amor. Quando a gente vibra amor, não porque a gente buscou, mas porque a gente se tornou amor, a gente começa a ruir esse sistema
que assedia a nossa alma, que alicia o nosso espírito. Quando a gente consegue ser quem nós somos, a gente começa a desconstruir, a implodir esse edifício chamado são tantos nomes, né? Esse edifício chamado, me foge a palavra. Mas, pois é essa arquitetura perversa, essa arquitetura sombria, que nós precisamos colocá-la no seu devido lugar através da consciência. Não através de sermos bons ou fazermos a bondade, porque não é fazendo a bondade nem sermos bons, é sermos quem somos. E para isso eu preciso conhecer a mim mesmo. Bem, e insisto mais uma vez que, por exemplo, o tema dessa semana do Tornar-se Presente, do nosso grupo lá do WhatsApp, do Tornar-se Presente, o tema fala de que as palavras não são suficientes para a cura. Nem sempre as palavras são suficientes para a cura. Muito pelo contrário, às vezes as palavras elas abrem uma névoa onde faz com que a gente se perca, né, numa série de masturbações a nosso próprio respeito, autoidealizações, etc, etc. E no tema do Tornar-se Presente, ele fala da necessidade de experiências, tem um termo que é colocado ali, enfim, são experiências que acabam purgando, queimando, exorcizando, purificando, decantando os nossos embrólios emocionais. Refletir sobre eles é tudo de bom, falar sobre eles é tudo de bom, expressar eles é tudo de bom, mas não é suficiente. A gente tem que ter ferramentas, né, psicoespirituais de purgar, queimar, decantar, purificar, exorcizar esses coágulos que são resistências ao ser que é. Esses coágulos que moram dentro da gente, que resistem à experiência da unidade e que geram muita dor na nossa alma. Esses coágulos, essas estagnações, essas resistências, esses medos, o medo de Deus que é em cada um de nós. Bem, do drama ao Dharma, vamos pensar, vamos refletir, vamos sentir, vamos agir, se necessário for, sobre essas questões, porque acho que a gente tem que resgatar o nosso lado mais selvagem. Os animais, eles nos ensinam muita coisa com o seu instinto, com a sua veracidade, com a sua presença. Não tem mais, não tem mimimi. Qual é a necessidade? Qual é a nossa necessidade? Para onde aponta o nosso instinto de retorno à fonte? Para onde apontam nossos instintos de retorno à fonte? Sejamos o urso, o leão, a pantera, a águia, o coiote, o cavalo, na direção desse retorno à nossa casa, que somos nós. Bem, meu nome é Sérgio Seixas, do Grupo Terra de Rudá, e não queria ser pesado, nem tão denso assim, mas é tempo da gente colocar algumas coisas que ainda serão colocadas mais ainda, mais fortemente ainda.
A gente aos pouquinhos vai dar nome aos bois. Mas esse nome aos bois, pelo menos a parte que me cabe, não é tão somente apontar para aqueles que aliciam ou ajudam a corromper a nossa relação com a nossa alma. Eu quero chamar a nossa responsabilidade da gente se colocar como guerreiros do coração, como dançarinos do amor. Não cabe a gente apontar quem é o responsável por esse desvio. Se é para responder essa pergunta, eu digo, nós todos somos. Vamos falar de instâncias acima da nossa cabeça que trabalham no jogo de luz e sombra. Aos poucos a gente vai falar, e muita gente já sabe, porque isso está divulgado bastante, mas a gente precisa falar aqui na Terra de Judá, mas lembrando que nós não somos vítimas, nem podemos ser vítimas, nem devemos ser vítimas. Somos coautores da nossa tragicomédia. Somos co-criadores da nossa iluminação. Beijo no coração, obrigado pela participação. E eu termino com essa frase aqui do Marcelo. Costumo dizer que os melhores exemplos vêm da natureza. É isso aí. Esse é o livro sagrado, a natureza. Meus beijos, beijo.